Então hoje a gente vai aqui para mais um vídeo da nossa sériezinha de Adam Smith, e como eu costumo fazer em todo vídeo, eu vou primeiro aqui fazer uma introduçãozinha rápida explicando o que é. Isso aqui é uma série que eu faço aqui tanto na minha página do Instagram, que é @batista_mbl, quanto no canal do YouTube do MBL de Santa Catarina, e agora eu também vou começar a postar na página do Facebook do MBLSC também, ok? Então, caso você esteja assistindo em uma rede social particular, vai lá dar uma olhada nas outras, que tem bastante conteúdo interessante. Então, no vídeo passado, a gente deu uma olhada ali no capítulo 7, se eu não me engano, que é do preço natural e do preço de mercado das mercadorias. Então, a gente viu aí que o preço das mercadorias elas têm uma variação que acontece naturalmente pela lei de oferta e demanda, que nem tinha sido introduzido ainda aquele gráficozinho da economia neoclássica, etc. Então, isso era muito antes, na real, né? A gente está falando aqui, a obra do Adam Smith foi publicada em 1776, isso aqui é bem antes, então, da teoria neoclássica. Então, hoje a gente vai aqui para o capítulo 8, que é dos ganhos do trabalho, certo? Então, agora, a partir daqui, a gente vai analisar a variação, isso aqui vai até o final do primeiro livro, né? Lembrando que é um compilado de 5 livros. Ele vai analisar a variação de todos os 3 componentes que formam o preço da mercadoria, certo? Que lembrando de novo, os ganhos do trabalho, que é o salário, os lucros do capital, que é o lucro, e a renda, né? Que a renda do proprietário da terra, que dá a terra para a produção daquela mercadoria, certo? Então, a gente vai começar aqui então pelos ganhos do trabalho. Aqui, e aí ele fala, né, que o resultado do trabalho ele tem uma remuneração natural, certo? Que é o seu salário. E no estado original das coisas, né, onde o estado original que precede a propriedade privada, a produção do trabalho ela pertencia totalmente ao trabalhador, certo? Então tudo que você produzia pertencia a você. Mas aí, com o aprimoramento das forças produtivas, né, com a divisão do trabalho, ali, com as cadeias produtivas, as mercadorias elas se tornariam muito baratas, certo? E alguns produtos eles iriam parecer mais caros quando comparados a outros. Então, com isso, naturalmente, a propriedade privada ela surge, ok? De maneira totalmente legítima, obviamente. E o trabalhador ele vai ter que dividir uma parte da sua produção com o seu mestre, que é dono da propriedade, ok? E aí é estipulado um salário entre as partes, né? E essa variação ela vai ser de acordo com um contrato que for estabelecido entre as partes, né? Onde o trabalhador, obviamente, ele vai querer ganhar o máximo possível, e o empregador ele vai querer pagar o mínimo possível, obviamente, porque tudo aquilo que não converte entre os 3 componentes da mercadoria retorna como lucro para ele, né? Obviamente. Então, e existe uma variação abaixo do qual parece impossível reduzir os ganhos do trabalho, certo? E é a variação de que o empregador não aceitaria ganhar um salário que não fosse possível se manter e sustentar também a sua família, certo? Porém, né, esse seria então ali o salário natural, mas existem então salários, circunstâncias onde onde é ofertado ao trabalhador uma vantagem, e os ganhos do trabalho são passíveis de aumento, certo? Então, passíveis de aumentar desse limite do preço natural, ok? Então, quando a demanda por trabalhadores ela aumenta, ok? Ela aumenta muito, ultrapassando a oferta de empregos. Então é necessário que haja um aumento no salário dos trabalhadores, certo? A demanda dos trabalhadores ela só aumenta, obviamente, com a elevação da renda ou do capital do país, certo? Porque quando o dono do comércio acumula uma grande quantidade de capital, desculpa, eu estou me enrolando um pouco aqui, ele possui uma renda muito maior do que é necessária para ele se manter, ele vai, obviamente, empregar mais trabalhadores, empregar em mais forças produtivas, enfim, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas, consequentemente, ele vai empregar mais trabalhadores, certo? Então, é notório aqui que o preço do trabalho ele se torna algo abstrato, certo? Porque ele não pode ser determinado de uma forma
precisa, uma forma concreta, ele é algo meio abstrato, porque existem diferentes salários de um mesmo lugar e de um mesmo tempo que não são determinados, ok? Eles não podem, eles não são determinados apenas pela habilidade do trabalhador, né? Mas também pelo acordo com a benevolência do próprio empregador. Vai depender, obviamente, do contrato entre as duas partes, certo? Então, com a melhoria dos ganhos do trabalho, vai ter uma crítica, né? Cria-se uma queixa de que os luxos eles se estendem às classes mais baixas e os trabalhadores eles deixarão de ficar satisfeitos com o que eles possuem, né? Mas esse aperfeiçoamento das circunstâncias dos trabalhadores, eles devem obviamente ser vistos como algo bom, né? Como algo positivo, porque os operários, né, os trabalhadores, eles constituem a maior parte da sociedade. Então, quando eles quando eles melhoram as suas circunstâncias, a riqueza da nação ela vai aumentar. E assim, é claro que é feita uma observação de que algumas variações de oferta e demanda, o mercado ele ficaria obviamente inflacionado, né, de trabalhadores. E assim, como a economia liberal ela funciona dessa forma, ela forçaria, né, o preço do trabalho, o salário a retroceder ao nível natural. Então, a partir do momento que inflaciona o mercado de trabalhadores, a economia liberal ela vai forçar o preço do trabalho voltar a um nível normal. E aí a demanda por homens ela se comporta da mesma forma que as mercadorias, né? A gente observa então que a lei da oferta e demanda ela também vale para a questão do emprego. Isso inclusive a gente viu lá na minha série, lá da minha página. Para quem está assistindo na minha página, para quem me acompanha na minha página no Instagram sabe do que eu estou falando, que isso a gente viu também ali na minha série de microeconomia do MIT, certo? Então ela funciona da mesma forma que as outras mercadorias. Ela acelera quando está devagar e freia quando está rápido, certo? E aí, só para fazer aqui, só para dar um disclaimer final também, é evidente então que através de várias análises empíricas e também dedutivas, a economia liberal ela é mais barata do que a própria economia escravagista, certo? Dessa forma, os ganhos do trabalho do liberalismo também é a causa do aumento da população, porque ele vai proporcionar melhores meios de zelo aos pequenos. Porque antes a gente não vivia nessa sociedade bonitinha, né? A gente tinha crianças morrendo, a gente tinha uma mortalidade infantil muito grande, etc. Então, com o aumento com a qualidade de vida, com o aumento dos ganhos do trabalho, a gente tem uma circunstância melhor dentro da nação e, portanto, a população, obviamente, ela acaba aumentando, certo? Obrigado por quem achou até aqui e tchau, tchau.